Salve, salve galera, Thiago na área, saudações rubro-negra a todos que torcem para o mais querido do mundo. Que sufoco, hein? Que joguinho complicado, que falta de articulação de jogadas aí. E um resultado que nos deixa vivo, porém, nos preocupa, né? Não só para esse próximo jogo, mas pelo restante do campeonato brasileiro, né? O Atlético Paranaense, ele começou do próprio jeito, né? O Vene Casagrande passou o treino para a gente de sexta-feira, que o Renato iria fazer um sistema de jogo ofensivo para que quebrasse essa marcação ofensiva do próprio Atlético Paranaense. Dito e feito, o Atlético Paranaense começou o jogo melhor, sem muito perigo de chances ao gol do Diego Alves, é verdade. Mas ali com uma maior posse de bola. Procurando o jogo, procurando o cruzamento, é o forte deles. E o Flamengo teve uma oportunidade ali. Aos 14 minutos, uma cobrança ali de bola parada para o Andrés Pereira. Ele cruzou para o Léo Pereira, que escorou de cabeça, a bola ainda esbarrou no William Arão. O Gabigol chutou, ela ainda pegou no William Arão, sobrou para o meu xará Thiago Maia de canhota. Ele fez 1-0 Mengão. E depois o Flamengo começou a tomar conta. O Atlético Paranaense sentiu o baque e começou a trabalhar, a fazer o que sabe, ter um pouco mais de espaço ali com o Andrés Pereira, saía jogadas ali, o Gabigol teve um bom lance e de repente o time do Flamengo começou a cadenciar o jogo. E com isso, não é horário para cadenciar jogo, né? É um quarto dos 180 minutos. Não é um jogo que está 3-0, não é um jogo que você está jogando com um adversário extremamente mais difícil, como se fosse o Flamengo e Liverpool, e chamou o Atlético Paranaense. Aos 39 minutos, do primeiro tempo, eles começaram a chegar. Já teve ali um chute com perigo no gol do Diego Alves e uma cabeçada já mais para o final do jogo também, que o nosso arqueiro defendeu. Mas aí começava a se desenhar o gol do Atlético Paranaense, porque o Flamengo recuou. Veio o segundo tempo, não deu outra. 2 minutos, cruzamento ali. O Léo Pereira era o jogador mais próximo, marcou a bola e o Rodrigo Pereira empatou o jogo. E o Atlético Paranaense continuou ali em cima, tentando mais jogadas, tentando ali, jogando em casa, fazendo o segundo gol, e não saía as jogadas do Flamengo. Isso mais ou menos até os 8 minutos. O Flamengo começou a trabalhar melhor a bola, utilizando mais as laterais, procurando jogadas abertas, mas o Everton Ribeiro não conseguia essa transição. O Andrés Pereira também não conseguia, né? No primeiro tempo, teve nesse momento que o Flamengo dominou, o Ilharão subiu, o Andrés Pereira ficou de frente e o Thiago Maia como homem surpresa. Porém, os jogadores do Flamengo muito espaçados. E o Everton Ribeiro caindo muito para o meio, o que impossibilitava ali uma tabela dele com o Isla. O Flamengo ainda nesse meio tempo chegou 2 vezes bem com
com o Michael e uma jogada individual, o outro um passe do Thiago Maia que ele chutou para fora. O Flamengo começando a crescer, mas o Atlético veio para cima. O Flamengo acabou perdendo o Gabigol, que saiu lesionado, entrou o Pedro. Ainda bem que o Pedro estava nesse jogo, né? Para a gente ter um centroavante ali que jogue para. Eu já tá, né? Ele saiu aos 22, o Pedro entrou, né, no lugar dele. Eu já estava até cobrando a entrada do Pedro, não necessariamente na saída do Gabigol, porque eu sou até a favor que eles podem jogar junto dentro do esquema tático. E ali podendo, os laterais subiram mais, dois cabeças, dois centroavantes. Lembra a época, Obina e Souza? E aos 25 minutos veio novamente uma jogada pela esquerda. O Léo Pereira, que marcava ali o Renato Kaiser. E mais uma vez de cabeça, que é o forte do Atlético Paranaense, fez 2-1. Flamengo, aos 28, né? Entrou o Vitinho no lugar do Michael e o Diego Ribas no lugar do Thiago Maia. Eu não tiraria o Michael. Que por mais que às vezes é um driblinho pra cá, assim como no jogo contra o Cuiabá, ele era o que estava mais dando trabalho. Eu tiraria o Everton Ribeiro. Pelo menos o Michael, dentre jogadas ali, ele tirava um ou dois, e o Everton Ribeiro não conseguia transição nenhuma. E o Flamengo começou aí assim, né, a se alçar para frente. O Isla aí, o Felipe Luiz e mesmo com a forte marcação do Atlético Paranaense, falta isso. Falta essa maior infiltração ali, tá? Não tem uma Arrascaeta, mas tem que ter essa chegada. O Renato tem um time melhor que o Atlético Paranaense em mãos, era para ter uma infiltração melhor pelo meio, e essas jogadas com as subidas do Isla e do Felipe Luiz com a maior constância durante o jogo. Esse time aí, mesmo desfalcado, ele é melhor que o do Atlético Paranaense. E aí, né, entrou o Kennedy e ele tirou o Andréas Pereira, tentou colocar mais atacante, porque ele vem fazendo isso. Aos 40 minutos, né, o Atlético Paranaense saiu errado. Puxou o Pedro, senhor Luiz Flávio, juiz. Pênalti pro Flamengo. Olha o VAR. Mas foi só uma puxadinha. É diferente se ele tá de costas, se armando, se ele tá no canto da área. Ali, se não tem a puxadinha, ele ia estar numa situação bem melhor para concluir. E o Flamengo foi pro abafa, sem organização nenhuma. E o Atlético Paranaense vindo ali, buscando os mesmos espaços que estava achando ali. Entre os volantes e a zaga. E se faz um gol ali, 3-1, é complicado você sair com 2 gols de frente, de fora, para você tentar ir para os pênaltis. E o Flamengo sem organização, pelo meio, quando os laterais iam sem aproximação dos meias, e conseguiu o pênalti em cima do Rodrigo Caio, igualzinho que cometeram no Vitinho no jogo passado. E o outro também lá, Flávio, não deu, não sei porquê. Tirou, né, 3 pontos do Flamengo, fora aquele do Michael. E aos 52, o Pedro empatou. No geral, não foi ruim. Nós empatamos lá, trouxemos a decisão para o Rio. Mas me preocupa a atuação do time.
Ah, mas não tem Davi Luiz, não tem Bruno Henrique, não tem Arrascaeta, mas é o time aí que provavelmente vai jogar contra o Fluminense. Provavelmente o Gabigol, que não vem jogando bem, também tem que ver se dá tempo dele recuperar o jogo no sábado. E nós temos que ganhar do Fluminense. Vamos virar a chave, depois pensa no Atlético Paranaense, vamos tentar buscar, né, esses 3 pontos, depois recuperar o Arrascaeta e o Bruno Henrique, porque o Davi Luiz é um processo mais longo para esse jogo contra o Atlético Paranaense, para a gente ir para a final contra o Atlético Mineiro, que para mim já está classificado. Não foi um resultado ruim de tudo, mas toda a galera do Flamengo aí esperava um resultado melhor, uma vitória, nem que seja com um gol de diferença, 1-0, 2-1, um resultado com vitória magro. O Atlético Paranaense ele vem numa derrota pro Fluminense, que era um time reserva ou misto, vem de uma derrota para o Bahia e um empate para a Lanterna Chapecoense. Eles andaram poupando, focando tudo nessa Copa do Brasil. Que chegar na final vale, mesmo eles não sendo favoritos, por que eles não vão bater de frente com o Flamengo? Agora, falta de recursos de jogada do Flamengo me preocupa pro resto da temporada. Tem que ganhar o Fla-Flu. O Fluminense é melhor que aquele time do Cuiabá, tem onde mais extrair dos seus jogadores. É melhor que o time do Juventude. O Fluminense sempre engrossa com o Flamengo, ganhou da gente no primeiro turno. E nós precisamos desses 3 pontos. E cadê aquele time de começo de trabalho, Renato? Você não pode ter esquecido nem os jogadores desaprendidos. E tem que ter um repertório maior, porque os adversários estudam o Flamengo. E vem aí. Foi até, dentro das circunstâncias, um bom resultado, mas precisa de um resultado melhor. A gente vai precisar vencer o Atlético Paranaense, que eles vão se fechar, igual o Cuiabá, e tem mais recursos para sair, para tentar a classificação. E vem chegando a final da Libertadores. Eu sei que tem desfalque, mas às vezes pode ter na final da Libertadores, ou um desses jogadores, Bruno Henrique, Arrascaeta, saiu no começo do jogo. E esse futebol do Flamengo de domingo e de hoje, essa oscilação me preocupa. Mas vamos para dentro, acabou no final sendo um resultado que nos torna possível a classificação perante essa final contra o Atlético Mineiro, mas é um futebol preocupante e no momento que as coisas estão se afunilando e que agora não pode perder ponto, agora não pode perder classificação e vai se aproximando o final a final da Libertadores. Preocupado, galera. Esse gol ainda deu aliviada com relação à Copa do Brasil, mas muito preocupado com a apresentação desse time mais uma vez. Acompanhe